Bom dia, boa tarde a todos. Fico feliz de estar aqui hoje. Eu sou o Thomas Monteiro e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre as ações vencedoras, ou seja, como escolher os melhores papéis antes do corte da Selic, né? Eu sei que esse é um tema que está na cabeça de todo investidor no Brasil e acredito que até fora do Brasil também, como a gente está na expectativa do corte da taxa de juros nos Estados Unidos também, né? Provavelmente mais uma subida na próxima reunião e acabou nos Estados Unidos, né? E enquanto isso no Brasil a perspectiva já é um pouco diferente, que a gente já vai ver o corte mais de uma maneira mais rápida. Então isso está na cabeça de todo investidor, porque obviamente a gente sabe como isso interfere nas bolsas e como isso vai melhorar a situação para os ativos de risco, né? Então deixa eu só me apresentar primeiro, antes de qualquer coisa. Eu sou o Thomas Monteiro, eu sou o líder da seção de análise e opinião do Investing.com global a partir dos Estados Unidos, ou seja, a partir das edições de língua inglesa, né? Então acredito que talvez vocês já tenham visto essa minha foto aí em algumas análises, mas é porque essas análises vocês viram no Brasil, essas análises foram escritas em língua inglesa e depois traduzidas para o português, ou se vocês acessam a edição americana, provavelmente vocês já viram muito mais, né? Porque eu tenho uma coluna semanal e fora isso, também manejo o conteúdo no resto do resto dos escritores por lá, né? Eu sou metade americano, metade brasileiro. Bom, filho de pai americano, mãe brasileira, por isso falo português também. Mas já fazem alguns anos que eu trabalho fora do Brasil, então estudo também. Então, ou seja, qualquer problema no português ou qualquer falta aí, vocês me perdoem aí, mas é um grande prazer estar aqui. E só para apresentar um pouco mais da minha formação, eu sou jornalista de formação, eu tenho um doutorado em sociologia e tenho um MBA em economia na Universidade de Rutgers, né? Então, minha formação é bem diversa aí, e fora isso, eu sou um investidor há mais de 10 anos, e há menos tempo do que isso, eu sou também um trader em algumas horas vagas, então já é um tema que faz parte da minha rotina já há bastante tempo. Enfim, então essa apresentação, vamos começar aqui a falar um pouco mais. Então, eu queria falar um pouco mais como o ciclo de juros impacta o mercado, mas na hora que eu fui praticar um pouco para saber a questão do tempo, eu vi que ia ficar um pouco demorado demais, e a gente não quer deixar vocês muito presos, então eu vou tentar ser bastante breve aqui, vocês me desculpem, acho que isso é um tema, inclusive, que a gente pode discutir num próximo webinar, mas enfim, é bem interessante. Bom, enfim, o ciclo de juros, a taxa de juros pode ser entendida como um instrumento cego dos bancos centrais para lidar com ou excesso de disciplina ou excesso de elasticidade no ciclo monetário da economia. Ou seja, se você tem uma economia extremamente disciplinada, ou seja, que só tudo que vale a pena é guardar dinheiro no banco, tudo que vale a pena é investir em juros, ou seja, renda fixa, ou você não vai ter nenhum crescimento econômico, ou você vai ter muitas dificuldades, e as pessoas, num nível behavioral ou comportamental, vão preferir guardar dinheiro, vão preferir não investir no futuro. Então, você tem uma economia pessimista. Se você tem uma economia extremamente elástica ou excessivamente elástica, você vai ter mais ou menos o que a gente teve no final de 2021, que é uma economia que você tem muito pouca disciplina no sistema, então isso gera vários problemas, entre eles, obviamente, a inflação, que é o que a economia global está batalhando nesse momento, mas de forma também um pouco mais abrangente, a gente vai também ver empresas que não produzem bons resultados, recebendo grandes financiamentos, a gente vai ver pouca disciplina no sistema, que é uma parte importante. E aí o que o Banco Central faz? Ele corta, ele tenta ajustar esses dois movimentos da economia através do exercício desse instrumento cego. E por que eu chamo ele de um instrumento cego? Porque na medida que ele mira em atingir em algum desses dois pontos, ele vai cortar diversas outras coisas no caminho, né? Então agora, como a gente teve nesse longo ciclo aí de subida de juros, né, tanto no Brasil quanto fora, a gente viu diversos outros setores sendo atingidos por essa subida de juros, e a gente viu essa queda enorme nas bolsas também como consequência disso, né? E aí isso impacta diversos outros fatores, que são fatores que importam tanto para o movimento macroeconômico quanto para o movimento das empresas, né? E aí são as dívidas públicas, as dívidas das empresas, a moeda, o tesouro, obviamente esse é um ponto bastante importante nesse momento para o Brasil, que eu pretendo discutir um pouco mais à frente,
quer dizer, o Tesouro Brasileiro se tornou atrativo e por isso a gente tem um real que está se segurando, e eu acho que esse é um ponto importante para a gente olhar até quando o Tesouro Brasileiro vai continuar atrativo ou não. E isso é algo que o ministro da Economia, espero, esteja pensando quando ele pleiteia a descida da taxa de juros. E aí temos inflação e os outros fatores que eu ia falar sobre bolsa, porque eu acho que o ponto importante aqui é a gente diferenciar essa questão fundamental de como a taxa de juros ela vai impactar as bolsas americanas e brasileira, que apesar que obviamente é benéfico para as duas bolsas, porque são ativos de risco, evidentemente os fatores menores são particulares aos países, né, e aos mercados. Então, ou seja, nos Estados Unidos, a gente vai ver que o setor mais sensível à taxa de juros é o setor da tecnologia, porque vai ter maior acesso ao venture capital, vai ter maior acesso aos investimentos que estão buscando a próxima mina de ouro em 10 anos, enquanto no Brasil o que a gente vai estar olhando muito mais é uma volta do consumo, porque o consumo no Brasil, aí que eu faço a principal diferenciação nos Estados Unidos, está muito ligada ao acesso ao crédito, e principalmente o consumo de não essenciais, né? E isso vai, obviamente, impactar nos lucros das empresas, que vai impactar nas métricas que a gente vai falar agora há pouco, né? Então, quando a gente fala de bolsa, só para resumir, a gente está falando um pouco disso, primeiro no sentido mais macro e depois no sentido um pouco menos macro, que é como isso ressoa no contexto específico do Brasil, né? Que é o que a gente vai discutir hoje. Então, quando a gente vai discutir oportunidades aqui, a gente está falando de visão de longo prazo, tá? Eu acho que esse é um ponto também bem importante salientar. A gente não vai trazer aqui a ação que vai te deixar bilionário amanhã. Inclusive, não acreditamos nisso e temos diversos motivos para isso, mas a verdade é que, e aí por isso, inclusive, a indicação de leitura aqui, que eu coloquei, que é A Run and Walk Down Wall Street, que é um livro que para mim é bastante importante, é um livro que eu gosto de seguir muito, mas ele tem uma sacada que é fundamental, que foi fundamental, inclusive, na época que ele foi lançado, que é que, à medida em que você aumenta o tempo da sua análise, ou seja, o time frame da sua análise, você aumenta o grau de previsibilidade, a possibilidade de prever os movimentos. Ou seja, a gente não pode prever o que vai acontecer daqui a uma hora com nenhuma ação da Bolsa, a gente não pode prever o que vai acontecer nem amanhã com nenhuma ação da Bolsa, e só que à medida que a gente aumenta esse time frame, a gente vai aumentando o grau de previsibilidade. Então a gente tem um grau de acerto muito maior, olhando em 3, 5, 10 anos. Como fazendo isso? A partir de uma combinação da análise fundamentalista com a análise macroeconômica. E análise fundamentalista, o que a gente está falando aqui? São os lucros, o preço da ação, a correlação entre os dois, que é o famoso PL, preço-lucro, as dívidas que a empresa possui, os passivos, o fluxo de caixa versus o leverage financeiro, quer dizer, o alavancamento financeiro em português, e as perspectivas do setor. E qual é a ferramenta que a gente vai usar para fazer isso? É o Investing Pro. E aí só para entrar um pouco disso, a gente acredita que o Investing Pro é a melhor ferramenta atualmente no mercado para fazer análise fundamentalista, porque, primeiro, além de permitir acesso para todas as empresas, todas as ações em todas as bolsas listadas ao redor do mundo, ele também faz isso de duas formas, a partir de uma forma simplificada, que é o que eu coloquei no lado direito, que é a saúde financeira, que, na verdade, é uma medida de todas as métricas fundamentalistas da empresa, mas de uma maneira simplificada e facilmente entendível. Então, ou seja, todas as ações que têm um excelente desempenho possuem uma possibilidade muito maior de longo prazo de performarem melhor do que as ações que possuem um desempenho pior. E por que é isso? Porque elas possuem um fluxo de caixa saudável, elas possuem crescimento nos lucros, elas possuem uma boa correlação entre dívida e fluxo de capital. Então, ou seja, são diversas medidas que estão aí simplificadas nisso, né? E isso eu pretendo mostrar um pouco mais à frente, um pouco mais detalhado, quando a gente entrar no detalhe das ações, né? E aí a gente também tem essa segunda maneira de ver isso, que é o histórico financeiro, balanço patrimonial, ou seja, que são os detalhes mais aprofundados. E é isso que eu acho bem legal, que é, à medida em que você
aprende mais e que você entende mais de como fazer uma análise fundamental, de como entender a parte econômica de uma empresa, a parte financeira de uma empresa em si, você tem acesso a todos os dados de tudo que de tudo que foi publicado, de tudo que aconteceu sobre a empresa, de todos os balanços, e assim você pode tomar suas decisões de maneira muito mais acertada e inteligente. Ou seja, juntando essas duas maneiras de olhar as ações, a gente vai ter uma performance de longo prazo que vai ser muito acima de uma pessoa que não possui essas mesmas informações e de que vai estar olhando a bolsa simplesmente buscando acertar digamos assim, na sorte, ou que seja a partir de informações incompletas, né? Que a gente pode fazer o que basicamente era feito pelos fund managers já há 10, 30, 20 anos, e agora só começou a se tornar disponível para o retail. Então, isso é uma ferramenta que a gente acredita empodera o investidor de retail a competir com os fundos de uma maneira muito mais profissional, né? E a partir dessas informações. Então vamos seguir, isso é um disclaimer, as estratégias discutidas nesse webinar são para fins educacionais, né? Legal. Então vamos olhar o sentido mais macro aqui, que é a primeira parte que eu acho que é principal da análise fundamentalista, da maneira que a gente quer demonstrar, e é essa pergunta: é hora de investir no Brasil? Essa eu acredito que é a principal pergunta, e a minha resposta é que sim, eu acredito que sim, por diversos motivos que eu pretendo mostrar mais para frente.